Deus abençoe os irmãos e abençoe também, saudações a todos os irmãos que estão na internet nos assistindo. Aqui mais um culto live da outra porção agora que nós estamos começando neste domingo, dia 26 de abril de 2026. Vamos cantar ao Senhor, vamos adorar um pouco ao Senhor. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, para sempre ele feliz, vai com ele descansar. Trabalhemos, pois, com zelo e com vigor, constrangidos pelo seu imenso amor. Trabalhemos pelo nosso Salvador, e que a vida vai findar. Acordai, acordai, despertai, despertai, e cantai, sim, cantai, o Senhor não tardará. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, para sempre ele feliz, vai com ele descansar. Eis conosco nosso insigne capitão, que nos assegura eterna salvação. Eis a santa fé, o engueite, o pavilhão, vamos trabalhar. Acordar, acordar, despertar e cantar, Senhor não tardará. Esmarchemos para aquele bom país, onde o crente é Cristo quem nos diz, com seu Salvador, para sempre ele feliz, vai com ele descansar. Um breve cântico para adorar ao nosso Deus e Pai, o Senhor Jesus Cristo. Vamos adorar ao Senhor com as nossas ofertas, irmãos. Os irmãos que quiserem adorar ao Senhor, ali está. Vamos orar ao Senhor. Vamos em pé orar ao Senhor. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, estamos iniciando aqui mais uma live culto para os irmãos da internet e para nós também aqui. Que Tu, Senhor, possa com a Tua presença nos abençoar e também com a Tua presença e com o Teu Espírito possa ajudar esta live a ir em frente, seguir em frente com a palavra que Tu queres falar para hoje aos irmãos que estão ouvindo, todo aquele que de bom coração quer ouvir a palavra do Senhor, através da outra porção agora, que é onde finaliza então a esposa do Senhor ali com o caminho aqui na terra, Senhor, pois estamos sendo preparados por Ti interiormente e do interior para o exterior nosso, para que possamos ser a perfeita vontade Tua e assim manifestada, que Tu se manifesta em nós, em nome do Senhor Jesus Cristo, porque somos palavras vivas, lidas por todos, aonde quer que nós vamos. Então, nos ajude a sermos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Hoje eu vou fazer uma breve pregação, irmãos, até já comecei meio rápido, para que nós possamos passar logo para a palavra, porque o mais importante para todos nós sempre é a palavra. E nesta última hora que estamos vivendo, o que importa para nós é a palavra. E esta palavra, irmãos, tem que estar dentro de nós e de dentro sair para fora. Ou seja, em nossas atitudes, no nosso dia a dia, a palavra tem que sair de dentro para fora. E assim nós mostrar para as pessoas o exemplo também do que é a esposa do Senhor. Então hoje eu vou falar um tema sobre o que a esposa deve ser. É o nome do tema que eu vou falar. O que a esposa deve ser? Essa esposa é o povo de Cristo.
né? A esposa do Senhor Jesus Cristo. Então, para começar um pouquinho, eu vou ler um pouquinho aqui da Bíblia, né? Deixa eu ver aqui. Isto. Eu vou ler aqui na Bíblia para os irmãos, em 1 Coríntios, no capítulo 6, do verso 9 até o verso 11, aonde está escrito assim, palavras que foram ditas pelo apóstolo Paulo aos coríntios. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido, mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus Cristo e pelo Espírito de nosso Deus. Então, irmãos, essas palavras o apóstolo Paulo, ele já disse na época dele. Os tipos de crentes, os tipos de pessoas que hão de herdar o reino e os que não hão de herdar o reino. Então, vejam, o que a esposa deve ser? Para se falar no que a esposa deve ser, creio ser necessário falar no que a esposa não deve ser, ou nem praticar. E para isso, eu li na palavra de Deus, então, ali em 1 Coríntios, do versículo 6, 9 ao 11, para os irmãos. Notemos que está escrito ali o que disse o apóstolo Paulo ao povo de Coríntios e que essas palavras serviriam para eles naquele tempo, ou serviram para eles naquele tempo. E as mesmas palavras servem para nós ainda hoje, porque a esposa, o povo que segue a Bíblia, continua tendo que não ser cobiçoso das coisas dos outros, nem roubador, nem caluniador, e por aí vai. Quando se tem um espírito que cobiça o que é do outro, isso é um tipo de inveja e ganância pela qual, ou pelo que é do outro, e movido pelo espírito do diabo. O diabo coloca um desejo no coração da pessoa e a pessoa não sabe que está sendo usada pelo diabo, por Satanás. E ela está sendo usada e às vezes o diabo fazendo isso com a pessoa, ele está causando mal para a própria pessoa. Porque ele está levando aquela alma para o inferno através de uma atitude errada que ela tem ou que ela vai ter. E nós, da esposa, além de ter que dar o exemplo aos outros, não devemos ter esse desejo de ganância quando vemos que alguém tem bastante para ele, mas nós devemos ser humildes e aceitar a vontade do que Deus deu para nós, cada um de nós. Veja, irmãos, Deus, ele dá tudo para nós. Ele dá riqueza para um e para outro ele não dá a pobreza, mas ele dá menos que o outro. Mas ele não vai deixar o que é seu passar fome, mesmo sendo pobre ou tendo menos. Deus não deixa os seus passarem fome, a não ser que esteja sendo provado em alguma prova, que Deus esteja provando aquela pessoa para ver como aquela pessoa vai agir no dia a dia ou na vida dela. Então vejam,
Mas nós devemos ser humildes e aceitar a vontade de Deus no que Deus nos deu, ou pouco, ou bastante, e viver ali com aquilo que Deus nos deu. Se você, por exemplo, é uma dona de casa, já o irmão Branham dizia, seja uma boa dona de casa, né? E você vai ganhar o céu sendo uma boa dona de casa. Uma mulher não precisa ser pregadora para ganhar o reino de Deus. A mulher, ela foi chamada para ser a esposa do marido, a que cuida da casa, né? Ela não foi chamada para ser uma pregadora. Então as igrejas evangélicas, elas hoje aceitam muitas mulheres pregadoras, né? E essas mulheres pregadoras, elas estão fora da palavra de Deus. Elas vão talvez aceitar ou ganhar a salvação através de ser a igreja, mas não a esposa. A esposa é um povo diferente. Nós, da esposa Branham, fomos chamados para um degrau a mais do que a igreja de Cristo no mundo. A esposa Branham está acima, e por ela estar acima, ela tem que saber se comportar da maneira acima, dando mais exemplo ainda para os outros, né? De caráter, né? Dessas coisas. Nós temos que ter esse exemplo, porque os outros estão nos vendo e eles, muitos, estão tentando nos imitar. Então veja, já o Branham dizia, seja uma boa dona de casa, respeite seu marido, desde que o marido também seja um bom marido para você. Não quer dizer que a mulher seja submissa ao homem, ela é submissa ao homem, mas o homem também tem que saber respeitar a sua mulher. Agora, se o seu marido é bom para você, não te deixa faltar nada, né? Você é uma boa de casa, uma boa dona de casa para ele, para os filhos, e ele também é um bom marido, não te trai na rua com outra mulher, procura trazer o alimento, né? Que não falte nada para casa, chega cansado às vezes do trabalho no final do dia, você está ali para receber ele, dar uma boa comida, uma boa alimentação, um carinho, porque a mulher tem que dar carinho ao seu esposo, e o esposo também tem que dar carinho para a sua esposa. Então vejam, esse é um bom marido. Agora, se ela tem um marido que com o tempo se tornou um bêbado, ou alguém que chega em casa batendo nela, não trabalha, né? Às vezes a mulher se obriga a trabalhar porque o marido não quis trazer o pão de cada dia. Se tornou um vagabundo, esse já não é um bom marido, né? Então, alguma coisa está errada naquele lar. Mas, se você é um trabalhador, obedeça a seu superior, seu chefe, seu patrão. Todo lugar onde estamos, foi ali que Deus nos colocou. Até mesmo a nossa família terrena. Deus nos colocou na nossa família terrena em primeiro lugar, né? Onde nós nascemos, daquela que foi a nossa mãe aqui na terra, e o nosso pai que gerou nós dentro da nossa mãe. A mãe foi incubadora. Então vejam, Deus colocou nós ali. E muitas vezes, irmãos, tem pessoas que nascem em famílias que são boas. Tem outras pessoas que nascem em famílias que não são tão boas. Às vezes tem um lar tumultuado. Aquele menino ou menina nasceu ali e o pai era bêbado, batia na mãe. A mãe também às vezes era bêbada, ou tinha algum outro tipo de vício, coisas assim, ou muita discussão dentro de casa, ou às vezes a própria religião onde eles estão, e um já é de outra religião, já dá discussão, briga, e coisas desse tipo. Já não é um bom lar para cuidar de uma pessoa. Então a menina e a menina vão crescendo e eles passam ali de criança para adolescente, de adolescente para adulto. Quando chega na idade mais ou menos de adolescente para adulto, ali dos seus 15 anos até os seus 18 anos, a pessoa já começa a ter uma mente que começa a entender o que é certo ou errado, né? O irmão Branham disse que nós aprendemos já o que é certo e errado desde os 5 anos, 6 anos de idade, por aí. Mas quando a gente chega em 15 anos para frente, a gente já tem uma outra mentalidade, vai aprendendo um pouco mais as coisas de adulto,
né? Até que nós chegamos na maioridade, 18 anos, 21 anos de idade, então o homem e a mulher aprendem a ser mais responsáveis e eles começam a enxergar ali no lar que eles estão, se é um bom lar, se não é. Às vezes ele enxerga que aquele lar era um lar que de muita briga, muito tumulto. O que acontece na pessoa? Começa a dar vontade de sair de casa. Porque ela começa a enxergar, pai, eu nasci aqui, Deus me colocou aqui, mas não me sinto bem aqui, eu tenho que sair da minha casa, vou ter que dar um jeito. Então, o primeiro passo, a pessoa vai orar, ora, pede a Deus a ajuda de Deus, né? Porque às vezes ainda depende do pai e da mãe, porque o pai e a mãe dão dinheiro para ele não tem seu emprego, não tem a sua independência financeira, para ele poder sair e morar sozinho em algum lugar e construir a vida dele, né? Então, muitas vezes, os lares das nossas famílias são tumultuados, não são tão bons como certas outras famílias que têm mais abastança de dinheiro, e aí tem um lar melhor, entende? Tudo isso depende também da classe social, de quanto você ganha, né? De quanto aquele pai ganha para ter a família, que tipo de lar vai ser. Mas, vejam, Deus nos colocou ali para sermos criados ali. Porém, um filho de Deus não é filho daquelas pessoas, né? Ele é filho de Deus. Apenas aquelas pessoas estão cuidando daquele filho de Deus. Não é o nosso lar verdadeiro. Então vejam, se estamos em um lugar tumultuado, que não nos sentimos bem, temos o livre-arbítrio, então, de orar a Deus, pedir para que nos ajude a deixar este lugar tumultuado. Se você vai a um lugar que alguém te convidou, por exemplo, e lá você viu algo e pegou aquilo sem pedir autorização, talvez não por maldade, mas você pensou, aquilo ali não vai fazer falta para ele, é uma pessoa que tem bastante coisa, né? Mas vejam, você pegou sem pedir para o proprietário, que ele convidou para aquele lugar. Aquilo que você pegou, você responderá a Deus por roubo um dia no futuro. Ser esposa de Cristo é ter caráter, é amar seus irmãos, seja pobre ou rico, é não difamar, não caluniar, não roubar, não zombar, não amaldiçoar pelas costas. Enfim, esposa é um povo peculiar, preparado por Deus e para Ele, e pelo seu pastor, na palavra de Deus, para no futuro morar dentro da cidade santa, que é a promessa que Jesus nos fez, e serão reis e governadores na terra durante o milênio. Aqui nesse mundo, quando o esposo, rei, Deus, estiver governando este mundo, que anteriormente tinha sido comandado, né, pelos homens ímpios que obedeciam ao diabo, né? Vamos ver o que irmão Branham fala para nós a respeito dessas coisas. Então, o que a esposa deve ser? Ou nós podemos dizer, para que nós estamos sendo preparados para ser esposa de Cristo? Ou nós somos verdadeiros, ou somos falsos. Ou temos a semente de Abraão e mostramos que ela está dentro de nós, ou não temos. É o que o irmão Branham nos ensina. Então aqui, vou ver aqui na mensagem Hebreus, deixa eu ver o busca aqui, irmãos, para poder ler alguma coisinha aqui na mensagem que o irmão Branham pregou, né? Vamos ver aqui. Hebreus 4. Em Hebreus 4, vamos ver o que o irmão Branham nos fala.
do parágrafo 231. Vamos ler do 231 até o 238. O que o irmão Branham fala aqui? Então ele diz: então, não há nada que você poderia fazer. Para começar, você é um pecador. Você é formado em iniquidade. Você é nascido em pecado. Veio ao mundo falando mentiras. Você nasceu aqui nesse mundo através do desejo sexual de seu pai, de sua mãe, e você está simplesmente tão destinado ao inferno o quanto você pode estar. Não me importa o que você faça. Você nunca deve mentir, roubar, guardar cada mandamento e tudo mais. E você irá para o inferno, como a andorinha vai para a sua caixa. Mas a única maneira pela qual você pode viver outra vez é aceitando o Espírito Santo, a vida eterna de Deus. Como é aceitar o Espírito Santo, irmãos? É aceitar a palavra que a gente fala na hora e no dia. Eu estou aqui falando para vocês. Então vocês têm que aceitar esta palavra. O irmão Luiz está meio com sono de novo, irmão Luiz? Parece que tem um... Que coisa, né, irmão? Um espírito aqui. Tá bom. O que te fez ser o que você é? No princípio, quando o Espírito Santo formou sobre a terra, não havia nada a não ser erupção vulcânica. Uma florzinha de Páscoa surgiu. Deus disse: aquilo é bonito. Simplesmente continue formando. As flores cresceram, as árvores cresceram, os pássaros voaram do pó, os animais vieram, o homem veio. Agora, como foi feito? Através da formação do Espírito Santo, juntando estes materiais, potássio, cálcio, reticências, fazendo as flores, fazendo o animal, fazendo você. E agora você tem livre-arbítrio. Deus volta para você e diz: ouve minha voz? Não endureçais vossos corações como foi no dia da provocação. Aqui ele desce, prega a palavra. O evangelho pregado a eles não era reticências, não tinham fé nisto. Então isto não lhes fez nenhum bem. Eles ouviram isto, mas eles não creram nisto. Deus desceu e ele lhes mostrou a coluna de fogo, mostrando através de seus profetas sinais e maravilhas. Ele estava com ele. Eles não creram nisto. Eles gostavam de ver os milagres, eles gostavam de ouvir o profeta, mas crer naquilo eles não queriam. Suas vidas provaram que eles não criam. Agora ele disse: não sigam aquele exemplo de incredulidade, pois neste último dia, para a igreja gentia, Deus apareceu outra vez o mesmo sinal, a mesma maravilha, a mesma coluna de fogo, vindicada, provada. Não endureçais vossos corações e caiam em tentação, na incredulidade, pois apodreceremos na terra, e isto será tudo. E quando o Espírito Santo bate em seu coração, após muito tempo, quando ouvirdes minha voz, não endureçais seu coração. Diga: filho meu, esta é a verdade. Não olhe no mensageiro, ouça a mensagem, creia nela. Não endureçais vossos corações como nos dias da provocação. Quando ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então você diz: sim, Senhor, eu creio. Então vocês entraram na vida. O Espírito Santo entra em você. O Espírito Santo entra em você. O seu velho espírito morre. O que te faz cobiçar e odiar, e a malícia, e a inimizade, o ódio, e todas essas coisas morrem. E você fica cheio do amor, alegria, paz, descanso. Não importa como o vento sopra, está tudo bem. Minha âncora segura dentro do véu.
através de cada grande temporal e tempestade, minha âncora está segura dentro do véu. Pois em Cristo, a rocha sólida, eu me firmo. Todos os outros terrenos são areias movediças. Então, irmãos, aqui irmão Breno falou para nós sobre estas coisas, né? Vamos ver agora na mensagem adoção número 2, que foi pregada em 18 de maio de 1960. A manifestação dos filhos de Deus, adoção número 2, a manifestação dos filhos de Deus. Então, vamos ler aqui no parágrafo 130. Do 130 ao 142. E veja, nós estamos falando sobre o que a esposa deve ser. Então, para sabermos o que a esposa deve ser, precisamos entender o que ela não deve ser nem fazer, né? Então, vejam, diz irmão Brana, então, na mensagem adoção, parágrafo 130, o Espírito Santo é uma promessa do povo. E por que querem eles educar pregadores em escolas, os quais deixaram que elas usem shorts e cortem seus cabelos e usem batom, e homens que jogam, bebem cerveja, contam piadas e seguem em frente com o comportamento duvidoso, assim, e chamam a si mesmos de membros de igreja? Ora, irmãos, aqui o irmão Brano está falando para nós, eu diria o seguinte, que na verdade são só membros de igreja mesmo, mas não são a esposa do Senhor que vai no arrebatamento, pessoas que praticam coisas assim. Continuando, porque eles tomarão algo assim e recusarão a liderança do Espírito Santo? Porque a Bíblia diz que a palavra de Deus é mais aguda do que uma espada de 2 gumes, que te corta além dos ossos e até mesmo discerne os pensamentos do coração. Sim, mesmo os pensamentos da mente. E se amamos o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está nem mesmo em nós, ou dentro de nós. Muitos são chamados, poucos são escolhidos, pois estreita é a porta e apertado é o caminho que conduz para a vida eterna, e são poucos os que encontrarão. Muitos virão a mim naquele dia e se assentarão no reino, disse Jesus, com Abraão, Isaque e Jacó. Mas os filhos do reino, esses que não são do reino, serão lançados fora e dirão, Senhor, não fizemos nós isto em teu nome? Nós não pregamos? Não éramos nós o doutor fulano e o reverendo ciclano? Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Não vos conheço, nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão, mas aqueles que fazem a vontade de meu Pai que está no céu, são estes que entrarão. Então vejam aqui o irmão Brano falando, são estes que entrarão, os que fazem a vontade do Pai que está no céu. Agora, quando nós cobiçamos coisas dos outros, temos aquela ganância, pegamos alguma coisa escondido, levamos embora sem pedir, isto, a pessoa não é do reino de Deus, ela está fazendo a vontade do diabo. Nós temos que entender muitas vezes que nós temos que, se nós estamos aprendendo da palavra para ser esposa e ali um filho, uma filha de Deus verdadeiros, nós temos que viver sem fazer estas coisas, né? Então já começa pelo caráter, irmãos. Deixa eu ver aqui. Aí está você, irmão Brando continuou falando, entrando nesta terra prometida. Como entramos nela? Então, para nós a terra prometida, o que é a terra prometida? Para nós, a terra prometida hoje ainda é o arrebatamento,
Nós precisamos ser arrebatados desse mundo para sair daqui, para entrarmos naquela terra prometida que é as bodas do Cordeiro, né? E alcançarmos a vida eterna em Cristo Jesus por escolha dele e separados por ele. Como entramos nela? Nós somos predestinados a ela, a igreja, através da presciência de Deus. Tem sido predestinado a quê? A sua honra por sua graça para a glória, adoração e glória de Deus. Papai assentado lá atrás, no princípio, existente de si mesmo, nada ao seu redor, queria algo que adorasse. Então ele pré-ordenou e predestinou uma igreja. E antes da fundação do mundo, ele colocou os seus nomes no livro da vida do Cordeiro. Quando eles mataram antes da fundação do mundo, esse Cordeiro é o Senhor Jesus Cristo. Para que eles pudessem aparecer para a sua glória, para os seus louvores no fim do tempo, quando eles reunirão todas as coisas naquele único homem, Cristo Jesus. Este único homem é o corpo, Jesus Cristo. Glória, é isto. Isto é simplesmente, isto está bem aí, meu irmão e irmã. Não se mova você nunca disto. Deus, através da eleição da sua graça, te chamou. Deus, através da eleição de sua graça, te santificou. Deus, através da eleição da sua graça e seu poder, te batizou e te colocou nesta terra de descanso. Aqueles que têm entrado nesse descanso não têm se desviado. Por quê? Porque eles estão descansando no Senhor. Descansar. Como é que você vai se desviar se você está aí naquele descanso? Naquela palavra do irmão Branham, que já foi revelada para nós. Naquela palavra da pessoa estranha que pregou para nós no último tempo e agora já partiu. E hoje ainda estamos continuando a caminhada com o Apocalipse 10, do 8 ao 11, para alcançarmos a vitória do arrebatamento. Então vejam, aqueles que têm entrado, diz o irmão Branham aqui, neste descanso, não têm se desviado. Eles cessaram suas obras, como Deus fez com as suas. Eles têm alegria indescritível e cheios de glória. A árvore da vida está florescendo neles. Eles têm longanimidade, amabilidade, bondade, fé produzida por paciência, fé, mansidão, benignidade, tudo mais. A árvore da vida está florescendo neles, porque sua esperança está ancorada em Cristo Jesus. A testemunha do Espírito Santo, testificando com sinais e maravilhas, seguindo os crentes. Estes sinais seguirão aqueles que crerem enquanto eles vão. Eles curam os enfermos, eles expulsam demônios, eles falam em línguas, eles têm visões. E eles andam com Deus e falam com Deus. Nenhum demônio pode movê-los. Eles estão firmes, olhando para a vida eterna. Esquecendo aquelas coisas do passado, eles vão em direção à marca da suprema vocação em Cristo Jesus. Aí está você. Aí está você. Esta é a igreja. Esta é a esposa. Como eles chegaram lá? Você não pode dizer, bem, Senhor, tu sabes, um dia eu comecei a fumar charutos e eu caí. Então eu pensei que não, diz o irmão Branham, por predestinação, ele nos chamou, e quando nós o seguimos, é quando dizemos, Deus, estávamos perdidos e aniquilados. Nós nem mesmo tínhamos uma mente para salvar a nós mesmos. Nós éramos a natureza, o porco. Para começar, nós éramos como porcos. Você vai até um chiqueiro e olha para aquela velha porca e diz, agora veja aqui sua moça velha, eu quero lhe dizer uma coisa, é errado você comer lama. Ela diria, roink, roink, vem. Agora isto é exatamente o quanto você tem de salvação de si mesmo.
Isto é correto. Você diz, senhorita, vocês não deviam usar roupas desta maneira. Você deveria se vestir puramente. Você deveria fazer isto. Você não deveria ter estas festinhas de cartas de baralho. Você não deveria fumar cigarros. Você não deveria fazer isto. Senhor, você não deveria carregar aquilo. Então vejam, o que a esposa deve ser é o que ela não deve fazer. Aquilo que ela não deve fazer é o que a esposa deve ser. A esposa de Cristo. Nós, a família Brana. Nós que somos a esposa de Cristo. Ou o ministério de João. Eu pertenço ao Roink, isto é mais ou menos o que eles sabem. Bem, eu te deixaria saber que sou simplesmente tão bom quanto é você. Roink, irmão Brana imitando um porco aqui, né? Bem, eles rejeitaram a liderança do Espírito Santo, pois a Bíblia diz que se você ama o mundo ou as coisas do mundo, o amor de Deus nem mesmo está em você. O que eles fazem serem peculiares? Então vejam, irmãos, até mesmo o futebol, hoje em dia, irmãos, não dá mais, não é aquele futebol puro que existia antigamente. E nós estamos sendo chamados para termos vida eterna. E no reino de Cristo as coisas são diferentes. Mas uma coisa eu sei, irmãos, quem entra naquele reino não quer mais voltar, de tão bom que é lá. É porque as pessoas conhecem este reino aqui da terra, com os seus carros de luxo, né? Com as suas riquezas, com os seus passeios, viagens de avião, viagens de navio. Então as pessoas pensam ali que aquilo é bom, não é ruim. Mas no reino de Cristo tem coisas melhores que isto. Quem entra lá não quer mais sair de lá. E nós estamos almejando coisas melhores do que isto. Nós estamos almejando coisas melhores do que futebol, do que filmes na televisão, coisa que eu gostava muito de assistir antigamente. Eu via bastante, gostava de ver filmes lá de Hollywood, né? E passar as tardes tomando um cafezinho, assistindo filmes, como nós fazíamos lá na casa do irmão Carlos, né, irmão, muitas vezes, que era a dona Inês. Mas estávamos ali num companheirismo, perdendo tempo, porque era a pregação do diabo para nós. Mas quando nós, naquele tempo em que nós ouvíamos o pastor Osmar lá na casa do Carlos, eu passava a mensagem ali do pastor Osmar para o Carlos e a mãe do Carlos, né? Eles assistirem, nós assistíamos também. Ali não era perda de tempo. Verdade. Ali nós estávamos ouvindo a palavra de Deus. Para o crente, a palavra de Deus não é perda de tempo. Agora, futebol e filmes, essas coisas hoje em dia, para nós, irmãos, que chegamos em algum lugar, em algum nível, nós não sentimos mais desejo disso. Vocês podem notar... Eu também vem de tudo. Amém, irmão? Quando a gente vai ouvindo a palavra de Deus, vocês podem notar, irmãos, que vocês mesmos, aquilo que vocês queriam ver, eu mesmo, velhos hábitos até de ver coisa no YouTube, nós estamos perdendo, não estamos, irmão Luiz? O que é isso? É o Espírito da palavra agindo em nós. O Espírito Santo agindo em nós. Então, irmãos, mesma coisa para os irmãos da internet. Não percam mais seu tempo com coisas vãs desse mundo. O que a esposa de Cristo deve ser? Não deve mais ver estas coisas. Assistir televisão, novela, filmes, coisas desse tipo, só estão fazendo você perder tempo, irmão, irmã que me assiste. Você está perdendo tempo de aprender de Deus e de ser esposa de Deus. E nós estamos agora no último tempo, que nem redenção há. Irmão Brana disse que estaria pregando o Evangelho num tempo que não haveria mais redenção, porque não haveria mais tempo para a redenção. Então estou pregando as almas que estão em prisão. O tempo é curto, meu irmão, minha irmã,
Então, se você quer aceitar o Evangelho de Cristo hoje pela internet, você tem que aceitar agora, neste exato momento que estou pregando para você, e dizer: pregador, você está falando a verdade. Eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber, eu vou me dedicar mais à minha família, eu vou parar de ver filmes de Hollywood demais, eu vou ver a palavra de Deus. Eu perdi muito tempo na minha vida. Irmão Branham continua: o que lhes faz serem peculiares? Vocês são uma nação santa. O que tem vocês feito? Entraram naquela terra? Vocês já estão em outra terra. Como vocês chegaram até lá? Esta é a terra prometida. Que tipo de promessas? E acontecerá nos últimos dias, diz Deus, eu derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Através de um Espírito somos todos batizados nesta única terra prometida. Amém, irmãos e irmãs, aleluia, com pureza de coração. Nenhum ciúme, inimizade, nada. Não me importa se um irmão se desvia, não importa o que ele faça, você vai atrás dele. Eu fui atrás de um irmão há não muito tempo atrás que havia se desviado. Um jovem companheiro me disse: deixe aquele infame ir, deixe-o para lá. Eu disse: se eu alguma vez chegar ao ponto de meu coração não ir com o meu irmão, então será tempo para eu ir ao altar, porque eu caí da graça. Eu disse: eu irei enquanto ele tiver respiração em seu corpo, eu o apanharei em algum lugar na fila. Sim, Senhor, eu apanhei, aleluia, o trouxe de volta. Sim, Senhor, ele está de volta no aprisco, salvo agora. Sim, Senhor, ele teria sido perdido tão certo quanto o mundo. E tem pastores por aí, irmãos, que nem se importam, às vezes, de uma ovelha não ir na igreja, nem nada, não são capazes nem de bater na casa dele e perguntar: por que você não veio hoje no culto, irmão? Por que você não apareceu já faz um tempo? Mas, na hora de receber o dízimo e as ofertas, eles querem, né? Então, vejam, algum tempo atrás, quando eu vi aquela pobre mulher assentada lá, e o xerife me chamou, ela deveria estar em uma camisa de força. Ela simplesmente está delirando, fora de si, e colocaram em um hotel até que eu viesse. E disse: tudo bem, disse: xerife, ora, Billy, eu conheço muito bem, eu conheci desde que era criança. Ele disse: se há alguma coisa que eu possa fazer para te ajudar? Eu disse: está bem. Disse: você pode ajudá-la? Eu disse: não, mas ele, Jesus Cristo, pode. Eu disse: tragam. Não. Então eles trouxeram lá, e então ela saiu depois de algum tempo em paz. O que foi isto? Nós fizemos uma oração por ela, amém. Isto foi tudo, irmãos. O irmão Branham orou por aquela alma, né? Então, o que a esposa deve ser? O que a esposa deve ser é fazer as coisas que são da palavra e não as coisas que são erradas, né? Quando a gente sabe que estão erradas. Agora aqui vamos ler um pouquinho no 7º selo, irmãos. Que o 7º selo é o cumprimento hoje desta mensagem de Apocalipse 10, 8 ao 11, e é o cumprimento que nós estamos vivendo hoje, é o 7º selo, que era um segredo, mas que esse segredo não é mais segredo agora, né? E o irmão Branham, aqui nas palavras que eu vou ler do irmão Branham, ele vai dizer por que não é mais segredo agora. Vamos ver aqui no parágrafo 376 do 7º selo. Vamos ver o que o irmão Branham fala para nós. Então vejam, você acabou de ouvir
o sétimo selo original, assim como foi pregado em sua totalidade na noite de domingo. O irmão Branham falando aqui para vocês. Para nós, para mim também. De março de 1963, 24 de março de 1963, no Tabernáculo Branham, Jeffersonville, Indiana, o irmão Branham não queria que esta gravação original fosse liberada. No dia seguinte, segunda-feira, 25 de março de 1963, o irmão Branham foi até o quarto do hotel onde o irmão Fred Sotman e o irmão James McGuire estavam, que naquela época eram encarregados de gravar as fitas. O irmão Branham disse a estes irmãos: não quero que vocês soltem esta mensagem como está. Depois dele próprio ouvir a gravação, instruiu os irmãos a pararem a fita em determinado ponto e a partir desse ponto, no parágrafo 261, gravou uma nova porção de aproximadamente 20 minutos, que vai do parágrafo 377 ao 415. Essa nova porção foi então usada para substituir o fim nos parágrafos 261 ao 373 da gravação original. Esta foi a única versão liberada do sétimo selo até 1966. Depois que o irmão Branham saiu de cena, aqui no caso ele partiu, morreu, o Conselho da Associação Evangelística William Branham decidiu por unanimidade liberar a fita original gravada no tabernáculo. Desde então, ambas as versões estão disponíveis. Agora colocamos esta mensagem adicional do irmão Branham em uma só fita juntamente com o sétimo selo original. A voz que você ouvir a seguir será do irmão Branham, no quarto do hotel, na segunda-feira, 25 de março de 1963. Então, agora o irmão Branham fala, no parágrafo 377 em diante, ele dizendo: será uma boa coisa que ele não saiba nada a respeito, porque se soubesse, então ele o personificaria. Ele quem aqui? O diabo. Em outras palavras, o irmão Branham está dizendo para nós: será uma boa coisa que o diabo não saiba nada a respeito, porque se soubesse, ele o personificaria, imitaria. Essa é sua maneira ardilosa de fazer coisas. Portanto, Deus tornou isso tão oculto para o mundo inteiro, até mesmo para o céu, que não há como entendê-lo, somente à medida que Deus revelar Ele próprio. Glória a Deus. Então, por isso, irmãos, é que Deus revela as coisas aos poucos. E por isso que a outra porção agora, do que as pessoas não entendem, que veio após o pastor Osmar Rodrigues Costa, e que é a pessoa estranha, e nós aqui praticamente somos só nós três que cremos nisso, porque fui eu que comecei a falar sobre a outra porção agora. Então, são pouquíssimos que entenderão que a outra porção agora é que continua a mensagem de Deus. Entendem? Que continua a mensagem de irmão Branham após o pastor Osmar, que foi a pessoa estranha. Por quê? Porque o pastor Osmar não entrou ao arrebatamento. Noé era o chefe da casa e ele entrou na arca com toda a família. Então, o chefe da igreja tem que entrar também com sua família. Entendem, irmãos? Então, Deus deixou para o final, para revelar essas coisas, e somente os verdadeiros entendidos é que vão compreender isso, para poder dizer: estamos na arca do Senhor. Por enquanto, quem diz que está na arca do Senhor não está, porque a arca do Senhor é a palavra, e a palavra está na outra porção, que é a mensagem da hora do dia, e isto finaliza tudo. É a última misericórdia de Deus pregada no tempo em que não há mais redenção, e é a alma, é a pregação às almas encarceradas hoje. Então, o irmão Branham continua aqui revelando no sétimo selo, que é o que nós vivemos hoje também, o sétimo selo revelado. Agora quero crer que note
esta noite que no sexto selo houve um propósito tríplice do sexto selo. Houve um propósito tríplice dos cavaleiros. Houve um propósito tríplice em todas estas coisas. Tríplice, 3 coisas, né? Tríplice, 3. 3. Isso nos traz de volta a um 3. Ó, ele mesmo terminou aqui dizendo 3 coisas. E um 7 novamente, veja, 7 selos, 7 taças, né? E assim por diante. Agora em 3 e 7 são os números de Deus em sua matemática de revelar a sua palavra. Agora nota-se, quanto aos cavaleiros, que houve 3 cavalos que saíram, um deles foi branco, um foi vermelho, um foi preto. E então no 4º cavalo, ora, todos estavam mesclados nesse. Veja, um propósito tríplice. Agora, Deus fez a mesma coisa. Deus fez a mesma coisa quando enviou o seu leão, o qual era a sua palavra, para combater o anticristo. Então verificamos que ele enviou o boi durante o tempo do período da tribulação, o animal sacrificial. E neste período da tribulação, isso era tudo que o povo podia fazer. Era só trabalhar como escravo e se oferecer como sacrifício. Então verificamos na era seguinte, que foi a era dos reformadores. Deus mandou a sabedoria de um homem, uma cabeça semelhança de homem, no animal, que foi o poder que saiu nos reformadores. Agora, você notou? Não é de se surpreender que as pessoas destes dias ainda vivam do remanescente, de como foi na era dos reformadores, porque elas só enxergam da maneira eclesiástica de ver isto. Elas enxergam da maneira que os seminários têm ensinado. Essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos, isso já passou. No momento, irmão Brana falando isso na época dele lá, ele estava dizendo, no momento em que vivemos, isso passou. Mas vocês notaram que agora, quando eu li isto para vocês, isto mostra que é o momento que também nós vivemos e já passou? O que passou? Passou a pessoa estranha. Passou irmão Brana. Né? E o propósito é tríplice. Irmão Brana, a pessoa estranha e a outra porção. Tudo em 3. Entendeu? Então nós estamos vivendo a outra porção. Então vejam aqui que irmão Brana fala. Ó, essa foi a maneira de Deus em certa época, mas no momento que vivemos isso já passou. Então no momento em que irmão Brana vivia, havia passado o quê? Os reformadores. O apóstolo Paulo, que foi o primeiro mensageiro, tudo isso tinha passado. E o irmão Brana estava ali pregando e reformando a igreja, ou melhor, trazendo a igreja, né, restaurando, a palavra certa, né, restaurando a palavra, para nós hoje estarmos aqui no final, profetizando outra vez a palavra, continuação do pastor Osmar Rodrigues Costa, na outra porção agora. E finalizando o que tem que ser finalizado, para adentrarmos então a transformação de corpos. E essa transformação de corpos vem quando você, então, de dentro para fora, você vive a palavra, né? Você já não pega mais coisa de outros. Você tem que saber viver, você tem que saber pedir, você tem que saber se você está na casa de um irmão, lá você tem que ter respeito naquela casa onde você vai. A gente tem que saber o lugar nosso. Nós sabemos o lugar. Se nós trabalhamos em algum lugar, obedecer ao nosso chefe, ao nosso patrão, mesmo que ele seja uma pessoa do mundo e esteja errado, irmãos, quem mandou foi ele. Ele que vai ter que se ver com Deus, se ele mandou nós fazer uma coisa errada. É claro, se o teu patrão mandar você, se atira ali num precipício, ou vai naquele prédio e se joga para baixo, você não foi contratado para isso. Né? É claro que você vai dizer, eu não vou fazer isso, patrão, aí vai ter que ser rebelde mesmo. Mas se é condizente com o serviço que ele te contratou para fazer, você tem que obedecer ele. Então,
tudo é uma obediência. Para nós, então, entendermos que a transformação de corpos vem através da obediência à palavra de Deus. Irmão Branham continua: agora estamos na era da águia, a revelação a ser revelada, a coisa inteira. Agora compare isto com Apocalipse capítulo 10, versículos de 1 a 7. E veremos aqui nesta revelação, as revelações 10, 1 a 7, que nos dias do toque da mensagem do sétimo anjo, era para se cumprirem todos os mistérios de Deus. Vejam, Apocalipse 10, de 1 a 7. Era para se cumprir os mistérios de Deus. Nós hoje sabemos que se cumpriram. Nós que cremos no irmão Branham sabemos que ele cumpriu. Deus revelou a ele os 7 trovões. Ele já pregou. Agora nós verificamos também, quanto a isto, que o 6º selo, agora sendo aberto, foi com um propósito tríplice. Agora aqui estão os propósitos. A primeira coisa foi que a Virgem adormecida tinha de passar pelo período da tribulação para a purificação. Ela tinha de ser purificada de seus pecados de incredulidade e por rejeitar a mensagem. Isto lhe foi feito no período da tribulação. Vemos que aparece aqui em Apocalipse 7, entre os capítulos 6 e 7 aqui, que ela tinha sido purificada e recebeu suas vestes. Agora, ela não é a noiva, mas é a igreja. As pessoas puras, que tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem. A mensagem aqui, a própria mensagem do irmão Branham, né? Ou de alguma maneira que foram cegadas por estes falsos profetas. Quem são esses falsos profetas? Os pregadores denominacionais, pastores evangélicos. Pastores denominacionais são os falsos profetas e os falsos ungidos também. Falta-lhes o evangelho completo. O evangelho tem, mas completo. Sempre faltou, né, irmão? Sempre faltou o evangelho completo. Em cada denominação sempre faltava alguma coisinha, né? Porque as denominações são separadas umas das outras. E nelas, cada uma sempre falta uma coisa ali ou outra coisa aqui, né? Então eles não têm o evangelho completo. Onde está o evangelho completo? Na esposa de Cristo. Hoje é na esposa. Então vamos lá. O irmão Branham continua. Mas é a igreja, as pessoas puras que não tiveram oportunidade, talvez, de receber a mensagem de alguma maneira, que foram cegadas por estes falsos profetas. Não tiveram oportunidade e ainda assim são realmente sinceras de coração. E Deus conhece o coração delas. E aqui elas são purificadas durante este tempo. É o tempo da tribulação, então, irmãos, elas vão ser purificadas. Não são pessoas más. São pessoas boas, sinceras, bondosas, creem em Jesus Cristo, mas não creem que o novo nome do Senhor é Branham. Entenderam? Não creram na mensagem do sétimo anjo, irmão Branham. Por isso elas não fazem parte da esposa. A esposa, então, é separada da igreja. E a igreja passa pela tribulação. E muitos que são branhamitas não são da esposa. A esposa é um povo branhamita separado dos branhamitas da primeira, segunda e até mesmo, por que não dizer, da terceira etapa revelada, que hoje em dia estão pregando aí também alguma coisa que já não está completo, né, com a palavra, porque na verdade teria que cumprir então o parágrafo 44, a outra porção. E se eles não enxergarem isto, eles continuarão pregando ali o pastor Osmar, as coisas que o Osmar pregou, ensinou para eles, mas como se fosse uma água parada, vão ficar naquilo. Não estão seguindo em frente na revelação para a transformação de corpos. Estão parados. Então, se você fica só ouvindo as fitas, por exemplo, ministérios das fitas, você está numa água parada. Você tem que ouvir a revelação sempre indo em frente. E o pastor da hora pregando e revelando e mostrando
mostrando como ir nesse caminho em frente, é o guia. Você não vai até, por exemplo, você vai fazer um passeio no mato, num lugar bonito, lá eles sempre colocam um guia para guiar as pessoas e mostrar aquele caminho, né, para onde vai. Senão as pessoas podem até se perder, né? Entende? Tudo tem um guia. Então sempre, eu não creio que a mensagem fique sem líder e sem o guia da hora. Não tem como. Deus nunca trabalhou assim. Deus sempre trabalhou com o seu guia da hora, mesmo após a pessoa estranha. Tem que haver o guia. Se você fica sem o guia, você se perde pelo caminho. Irmão Brana continua, note isto, outro tempo de purificação que é para Israel, quando se reúne. Esse é o segundo propósito. Deus purifica Israel no período da tribulação, dos milhões que se reunirão lá. Haverá 144 mil selecionados e eles serão purificados também. Deus está purificando Israel. Note, há uma terra inteira que há de ser purificada. Haverá tal coisa da lua, as estrelas e toda a natureza serem purificadas. Está vendo o que é isto? A terra está se renovando, sendo purificada, aprontando-se para o milênio. O milênio está se aproximando. E veja, tudo que tem alguma sujeira em si há de ser purificado durante o sexto selo. Agora, você nota? A abertura deste sétimo selo também está em um mistério tríplice. Este, vou falar e falei, que é o mistério dos 7 trovões. Os 7 trovões no céu revelarão este mistério. Será exatamente na vinda de Cristo, porque Cristo disse que ninguém sabia quando ele voltaria. Você notou quando os judeus lhe perguntaram isso? Sabe, quando comparamos a Escritura aqui com Mateus 24, com os 6 selos e o 7º selo, foi omitido, porque veja, Cristo disse, só o próprio Deus sabia, nem mesmo os anjos. Não é de se surpreender que ele nem mesmo tenha sido escrito. Eles silenciaram, nada aconteceu então, anjos não conhecem isto. Ninguém sabe quando ele virá. Então vejam que essas revelações têm que ser dadas do próprio Deus. E o próprio Deus vai levando a sua mensagem e vai revelando aos poucos. Por quê? Porque se ele não revela aos poucos, o diabo sabe. E o diabo vai lá e dá um jeito de imitar, e dá um jeito de personificar. E atrapalhar mais uma vez a noiva de encontrar o arrebatamento, como ele atrapalhou durante todo esse tempo, nas eras passadas, com aquela igreja falsa que foi colocada ali por ele no mundo para atrapalhar a verdadeira igreja de Cristo aqui no mundo, a esposa. A verdadeira igreja de Cristo não é a igreja que vai passar pela tribulação. A verdadeira igreja de Cristo é a esposa de Cristo que está sendo preparada para o arrebatamento. Foi esta que a Igreja Católica está atrapalhando até hoje. E perseguindo. Continuando aqui, o Brana diz, porém haverá 7 vozes desses trovões que revelarão a grande revelação naquela ocasião. Qual ocasião? A ocasião nossa que nós estamos vivendo hoje. Então estamos prestes a ter a revelação da transformação de corpos e do que o pastor Osmar disse numa mensagem que eu até deixei gravada no meu Facebook, que ele disse que ainda não foi revelado aquele lugar aonde o corpo de Cristo se reunirá para subir dali todos juntos. Vai ser revelado. E vai ser revelado a quem? Àquele que estiver à frente da esposa. É a ele que vai ser revelado. Tem umas pessoas que eu ouvi dizer, irmãos, que o irmão José ia ter essa revelação, o irmão Joseph Brana. Mas o irmão Joseph Brana não teve nem a revelação da mensagem que foi enviada para o Brasil, porque a mensagem saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil para que daqui do Brasil tivesse a revelação final.
através da pregação do ano de 2000 para cá, com a pessoa estranha, o pastor Osmar Rodrigues Costa, que continuou a mensagem após Branham. Porém, como o pastor Osmar foi retirado, nós não fomos arrebatados. O Apocalipse 10, do 8 ao 11, continua. Compreenderam? Compreenderam? Não. Sim. É isso? Faz tempo já. Eu já compreendi essa coisa. Amém, então. E isso para os irmãos da internet também. Que os irmãos, que Deus abra seus entendimentos para compreenderem, assim como nós aqui, humildes irmãos, os gatos pingados, Deus nos revelou, nos ajudou a entender pela misericórdia dele. Então, continuando o que o irmão Branham fala. Isto não será conhecido até aquele tempo, mas será revelado naquele dia, na hora em que deve ser revelado. Porque, irmãos, é Deus que faz tudo. Assim, o que devemos fazer é ser reverentes diante de Deus e servi-lo e fazer tudo o que saibamos fazer e viver boas vidas cristãs. Né? Irmão Branham diz aqui, até o quê? Até que aquele dia chegue e seja revelado. Aqui agora nós verificamos que o 6º selo foi aberto para nós. Nós o vemos. E sabemos que este 7º selo não pode ser aberto para o público até que aquela hora chegue. Agora, aquela hora chegou no momento em que o pastor Osmar pregou e trouxe a revelação explicando a mensagem. Foi o tempo da explicação. Não era o tempo da restauração. Irmão Branham restaurou, foi o tempo da restauração. Vejam o propósito tríplice sempre. 3. Pastor Osmar explicou, profetizou novamente a mensagem, pregando a mesma mensagem de irmão Branham, mas explicando a mais, com revelações a mais para nós. Porque nós tivemos o entendimento dos 7 trovões abertos para nós através da explicação do pastor Osmar. E isto não foi só para nós, isto foi para o mundo inteiro. A mensagem de irmão Branham foi pregada para o mundo inteiro. E pastor Osmar, então, como ele continuou a mensagem do irmão Branham, porque ele foi a pessoa estranha profetizada por Branham, que viria um, que continuaria, ele pregou a mensagem para o mundo inteiro, através da internet, aonde a mensagem for. Então a outra porção é a mesma coisa, continua para o mundo inteiro, e é a terceira parte. Então vejam aqui. Nós verificamos que Cristo Cordeiro segurou o livro na mão e abriu aquele 7º selo, mas veja, é um mistério oculto, ninguém o conhece. Agora vocês que estão ouvindo a minha pregação agora aqui para os irmãos, comigo pregando, e os irmãos que Deus abriu o entendimento, vocês vão começar a entender que está começando a abrir o mistério para vocês, irmãos, de que a palavra está aberta, está abrindo novamente, explicando na outra porção o entendimento deste que estava oculto. Ninguém o conhece. Todavia, isto acompanha o que ele disse: ninguém saberia da sua vinda. Eles também não saberiam acerca desse mistério dos 7 trovões. Portanto, veja, estão interligados. Desse tanto, nós temos entendimento hoje, porque o resto disso está todo revelado. Então, vejam, o irmão Branham disse: desse tanto eles têm entendimento disto, mas o irmão Branham não sabia o que ia continuar na frente, apenas ele profetizou que viria um após ele, né? Mas sentado em meu cômodo, não ouvi, melhor dizendo, mas vi se revelar até estes 7 trovões. Vejam, mas vi se revelar até estes 7 trovões. Terminou ali. Entenderam? Irmão Branham teve a revelação dos trovões e isto foi revelado a ele até esses 7 trovões. Ele teve toda a revelação, deixou elas gravadas para nós em fitas e nos livrinhos que hoje são traduzidos. É ali as revelações dos 7 trovões. Era ali. A parte dele terminou ali. Entenderam, irmãos? Agora é até aí onde podemos chegar, aí mesmo, ó, o irmão Branham está dizendo aqui, até aí onde podemos chegar, podemos é ele, até onde eu pude chegar. O irmão Branham está querendo dizer para o povo, até onde eu pude chegar, revelei os 7 trovões, porque a mim foi revelado lá na nuvem, e lá eu desci com o livrinho aberto e preguei para vocês os 7 selos. Então os 7 trovões são
ali as revelações contidas nos 7 selos. E quem explicou isso para nós? Pastor Osmar Rodrigues Costa, pessoa estranha. E agora espero que todos vocês sirvam a Deus e façam o que é certo. Então o irmão Branham está dizendo aqui que cumpriu já no dia dele a parte que ele tinha que fazer. Revelar os mistérios dos 7 selos, dos 7 trovões, perdão, que estão contidas nas revelações dos 7 selos. E o amem a vida toda e o sirvam. E Deus cuidará o resto. Qual é o resto que ele cuidará? As revelações que viriam depois de Branham partir. Sempre Deus vai revelando aos pouquinhos, irmãos, senão o diabo não vai deixar nós ser arrebatado. Ele vai colocar alguma coisa de empecilho. O diabo é o segundo poder maior que existe no mundo. Nós não somos maior que o diabo. Nós só ganhamos alguma coisa do diabo quando Jesus Cristo, no sangue dele, nos protege e nós oramos e pedimos a Deus. Então, aí sim. Mas nós não somos maior que ele. O diabo é astuto, é esperto, né? Então vejam. Agora, nós temos na conclusão aqui agora, pela graça de Deus, todos os mistérios dos 6 selos que foram selados. E entendemos e sabemos aqui que o 7º selo não é para ser dado a conhecer ao público. Agora a sua vinda, na hora da sua vinda, quando a destruição da terra, você sabe, ele disse ali que sinal haverá da vinda do fim do mundo? Em Mateus 24, ali onde lhe fizeram essa pergunta, ele chegou até aí. Ele falou acerca de Israel ser reunido como nação, no versículo 31 de Mateus 24, 31. Mas então ele começou a falar em parábolas. Veja, então, aprendei esta parábola da figueira. Quando as verdes brotando os seus renovos, sabeis que a primavera está perto. E então, quando virdes isto acontecendo, então sabei que o tempo está perto. Veja, Israel se reunindo em sua própria pátria. Mas note, ele omitiu a revelação deste 7º selo. E aqui, quando o 7º selo, quando ele o abriu, ele também o omitiu novamente. Deste modo, vemos que ele é um completo mistério. Portanto, não é hora do mistério ser conhecido. Portanto, chegamos até aqui. Irmão Branham explicando para a congregação dele, que chegaram até ali. Não era hora ainda de ser conhecido para aqueles que criam no irmão Branham no dia que o irmão Branham viveu. Compreendem, irmãos? Portanto, chegamos até aqui e o resto dele será conhecido bem por volta da hora em que Jesus aparecer na terra novamente para a sua, aqui está noiva, eu já diria esposa, porque hoje nós somos casados. Então, quando Jesus Cristo estiver para aparecer para a sua esposa, vai ser revelado, então, na hora, a transformação de corpos e o lugar onde vão se reunir, e isso está para acontecer agora, bem próximo de nós. Nós estamos vivendo o último tempo, irmãos, os últimos dias, as guerras, os rumores de guerras que nós ouvimos por aí na televisão, em tudo que é lugar. Então vejam, ou o que quer que aconteça naquele tempo. Agora, até aquele tempo, vamos somente orar, viver vidas cristãs boas e retas, esperando pela sua vinda. E agora, se esta fita vier a cair na mão de algumas pessoas em alguma parte, não tente fazer qualquer tipo de ismo dela. A única coisa que você deve fazer, somente continue servindo a Deus, porque este grande segredo é tão grande que Deus nem permitiu que João o escrevesse. Isso soou como trovão, prometendo-nos que ele seria aberto, mas até o momento não está aberto. Então vejam, isso para nós hoje já está aberto, né? Já foi aberto. São as revelações dos 7 selos. E agora estamos agradecidos a Deus pelo que nos mostrou. Estive sentado num cômodo lá por 8 dias. E a mensagem que acabei de lhes explicar, muitos de vocês aqui entenderão. Eu prometi que havia algo acontecendo espiritual o tempo todo, que eu tinha certeza que vocês estavam falhando em ver. E aqui está o que é. É a absoluta vindicação desta interpretação das Escrituras sendo enviada por Deus. Porque antes mesmo que entrássemos nisto,
eu partisse para o oeste. O Senhor me mostrou uma visão certo dia, por volta das 10 horas, certa manhã, e vim e a expliquei aqui, que eu tinha tido. Não sabia o que era uma constelação de 7 anjos. Nós nos lembraremos disso. Vocês ouvirão isto na fita, chamada Que Horas São, Senhor? Bem, agora, isso é exatamente o que vocês estão vendo agora. Os 7 anjos. Eu estava no oeste. Vocês se lembram? Os pequeninos mensageiros, eles foram para o leste. Os segundos mensageiros, as pombas, pássaros um pouquinho maiores, elas foram para o leste. Estavam comigo e o tempo todo, isto foi aquela primeira e segunda puxada. Agora, a terceira veio do oeste, movendo-se rapidamente à frente com grande e incrível velocidade. E eles me levantaram. Isto estava voltando para o leste com o mistério desses 7 selos, exatamente como foi dito no sonho de Júnior Jackson, que o Senhor me permitiu interpretar para ele lá. No interior daquela pirâmide havia pedra branca sobre a qual nada estava escrito. Essa é a razão por que eu tive de ir para o oeste, para me pôr em contato com a mensagem destes anjos, para voltar aqui para revelá-la à igreja. Lembrem-se, eu disse, as próximas coisas que acontecerem serão aqui na igreja. É exatamente isso. Outra coisa, quero que note o que aconteceu. E se você está ouvindo a fita, Que Horas São, Senhor, você notará que um anjo era muito notável para mim. Os demais simplesmente pareciam normais. Mas este anjo era um anjo notável. Ele estava à minha esquerda, na constelação, em forma de pirâmide. E lembre-se, foi na pirâmide onde a misteriosa rocha branca sobre a qual nada estava escrito. E os anjos me levaram para dentro dessa pirâmide formada por eles mesmos, os mistérios de Deus dados a conhecer somente a eles. E agora, aqueles eram os mensageiros que vieram interpretar aquela pirâmide, ou aquela mensagem do segredo destes 7 selos que se encontram dentro da pirâmide. Agora, o anjo que estava à minha esquerda seria realmente o último ou o 7º anjo, se os contássemos da esquerda para a direita, porque ele estava à minha esquerda, eu olhando para ele, na direção oeste, ele vindo na direção leste, estaria ao meu lado esquerdo. Assim, essa seria a mensagem do último anjo, muito notável. Lembra-se de como eu disse que ele tinha sua cabeça para trás e as grandes asas agudas, e como ele voou direto até mim? Agora, este 7º selo. Uma coisa notável. Não sabemos o que é isto, e até agora, porque não foi permitido ser aberto. Mas hoje nós sabemos que este 7º selo foi a abertura da palavra que se cumpriu aqui com o pastor Osmar Rodrigues Costa, a pessoa estranha. Ele abriu a palavra e ele explicou ali o que o irmão Branham já havia pregado, porque nós não somos do tempo do irmão Branham, nós somos após Branham. Nenhum de nós foi salvo aqui por ouvir a mensagem direto do irmão Branham, nós fomos salvos por ouvir a mensagem através da pessoa estranha. Nós poderíamos dizer, irmão César, você fala, mas você não ouviu dos outros pastores branhamitas e tal? Sim, eu conheci a mensagem de irmão Branham através de outro pastor branhamita, porém a mensagem revelada dos 7º selos e a mensagem verdadeira de Branham, que cumpre a profecia de Branham para o nosso dia atual, não vem desses branhamitas, desses pastores branhamitas que pregam primeira e segunda etapa, elas vêm da terceira etapa revelada, o pastor Osmar Rodrigues Costa, o qual foi o homem escolhido por Deus para ser a pessoa estranha. Então, nós podemos dizer que nós conhecemos verdadeiramente a mensagem de Branham a partir da explicação da pessoa estranha. Os outros branhamitas, que me perdoem, os irmãos não querem ofender ninguém, claro, mas a verdade tem que ser dita, não servem nada mais para mim e nem para
para aqueles branamitas que são da terceira etapa revelada, que tiveram a abertura da palavra e a explicação através da pessoa estranha. Para nós não servem mais para nada, e nós sabemos que vocês não servem mais para pregar o evangelho de Brana. Vós sois aqueles que juntamente com a igreja do mundo vai ouvir de Cristo dizer: não vos conheço, apartai de mim, vós que praticais a iniquidade. Por quê? Porque não quiseram crer na continuação da mensagem de Brana, através da profecia de Brana na pessoa estranha, que se cumpriu. Não quiseram crer no pastor Osmar Rodrigues Costa. Então não importa quem seja você, ou se é mesmo filho do próprio mensageiro, o neto, seja quem for, do irmão Martim, que trouxe a mensagem para o Brasil, se você não estiver nisto, meu irmão, e até mesmo o irmão Joseph Branham, vocês não estão salvos, vocês não estão sendo mais a esposa do Senhor. Ali é apenas uma coisa que Deus usa para nós termos a palavra do Senhor impressa e também gravada em fitas ali, em outras línguas, que isso ajuda muito. Mas agora chegou a hora de vocês tomarem forma nisso e aceitarem a verdadeira palavra do Senhor, que é a palavra que veio do tempo da pessoa estranha. Não aceitaram? Vocês têm a sua última chance de aceitarem através da outra porção agora. E não há outra chance, porque até o tempo da redenção já terminou. Mas agora cada um de vocês, continuando o que o irmão Breno diz aqui, no encontro notou isto, que foi um encontro extraordinário. Todos pareciam estar em suspense, todos de pé aqui em volta, umas 2 horas da tarde, esperando abrirem as portas e chegar aqui na frente, de pé, em volta das paredes, pernas com cãibra e tudo mais. Que foi isto? Foi o Espírito Santo fazendo descer estes mensageiros e eles estiveram revelando isto para nós. E então note como se encaixou com a palavra exatamente. E então, para fazê-los cientes que isto é verdade, ele o predisse cerca de 2 meses, agora ou mais, antes que acontecesse, que quando fui para o oeste, não sabendo disso, voltei aqui com a interpretação, conforme ele a entregou. Agora lembre-se, na visão, ele nunca me disse nada na visão. Quando me elevou, eu estava assustado, temendo que fosse morrer, ser morto numa explosão. Veja, eles não podiam fazê-lo. A interpretação veio exatamente quando precisei dela, que foi no cômodo, e eu a anunciei exatamente como ele a deu. Agora vejam, amigos, as visões não falham. Elas são sempre perfeitas, são exatamente verdade. Agora, a visão, mais a palavra, mais a história, mais as eras da igreja e tudo, encaixam-se. Assim eu poderia verdadeiramente dizer, de modo, de todo o meu entendimento, e conforme a palavra de Deus e a visão e a revelação, a interpretação disso é assim, diz o Senhor. É assim, diz o Senhor. E que Deus abençoe a nós todos aqui, irmãos, por ouvir esta pequena palavra agora e esta revelação. Vamos orar? Vamos levantar de pé, vamos orar. Pai Celestial, que esta palavra possa ter ajudado essas pessoas que estão ouvindo na internet de entenderem que o tempo está terminado. Temos agora somente de seguir a outra porção, a palavra e o Apocalipse 10, do 8 ao 11. E quem não estiver dentro disto, não está dentro do 7º selo revelado. Não pode. Torna-se denominação. Você precisa crer, você precisa aceitar, você precisa viver. Então eu peço a você que ouve em nome do Senhor Jesus Cristo, se queres dar tua vida ao Senhor, crer nesta palavra, sair de sua denominação errada, seja ela evangélica, seja ela do que for, ou de outra igreja, ou de outra religião, seja o que for, aceite ao único Deus verdadeiro de Israel, ao Senhor Jesus Cristo Branham, cujo novo nome é Branham. Aceite ele na palavra de Deus, a esposa. Se esta palavra tocou em você, se você se identifica com esta palavra, é sinal que você é um eleito, alguém que precisava ter despertado,
Porque nós não fabricamos crentes, apenas nós despertamos aquele que precisa ser despertado, e quem desperta é a palavra do Senhor que você ouve. Então nós pedimos a Deus que possa tocar em você, em nome do Senhor Jesus Cristo, para que você faça a sua decisão antes que seja tarde, porque logo vem o tempo em que nós sairemos daqui transformados e arrebatados, e a igreja, a noiva, a esposa do Senhor subirá. E logo vem a grande tribulação e o anticristo que tomará conta deste mundo. Pai, nos preserva, nos ajude, nós te agradecemos desde agora, porque tu tens nos guardado, nos preservado, e durante os dias tem nos ajudado, cada um de nós aqui. E tem nos ajudado também em coisas erradas que fazemos, e os irmãos têm aprendido as suas coisas, e eles têm visto que o que é errado e não pode ser feito mais. Então, nós pedimos, Pai, que tu possas nos mudar isso em nosso coração, e em nome do Senhor Jesus Cristo, que assim seja. Amém. Amém. Deus dê graça para todos nós, né, irmãos? Deus abençoe, irmã. Deus abençoe, irmão. Tudo de bom. E para os irmãos da internet, até uma outra oportunidade, meus irmãos.